Oremos ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Pai amado, todo-poderoso, santo, santo e santo, santo de Israel, soberano das nações. Grande és tu, que através do seu Filho amado Jesus Cristo, teu Filho unigênito, trouxe salvação à humanidade, trouxe esperança, e através dos teus filhos escolhidos, ligados em Cristo, temos a oportunidade de estar na tua santa presença, de ouvir a tua voz e andar contigo através do teu Santo Espírito, o Espírito da promessa. Graças te damos, ó Pai, pelo dia de hoje, pelos livramentos, pelas batalhas, pelas lutas e pelas vitórias. Ó Pai Santo, rogamos agora neste momento, ó Pai, a manifestação do teu Santo Espírito sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, nos dando discernimento, nos dando entendimento, sabedoria, vinda dos altos céus. Tire a escama dos nossos olhos, tire as vendas, crie em nós um coração de carne, puro e santo, para estar na tua presença. Tire de nós todas as mágoas, os rancores. Seja com cada um que está aqui presente nesse momento, com seus familiares, trazendo ali, ó Pai, a luz, a esperança, pois esse mundo jaz no maligno e está em trevas. Dias de escuridão rondam muitas pessoas, mas através dos teus servos, traz ali o poder da palavra. Neste momento eu rogo, ó Pai, pela manifestação do teu poder, da tua glória, através do teu filho e servo, irmão Marlon. Pois o Senhor trouxe para ele um entendimento desses capítulos tão preciosos para nós, que fala da tua volta, fala da volta do teu filho amado Jesus Cristo, do teu juízo, e como que devemos comportar como teus servos, como seguidores do Messias, seja com cada um que está precisando de um auxílio em entendimento, em compreensão da tua palavra. Venha trazer um discernimento. E isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Fale conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda de qualquer parte desse planeta. E aqui, através dessa conexão, vamos mais um estudo da palavra de Deus, dar continuidade aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E aqui vamos abordar algumas coisas, muito preciosas para o nosso tempo. Existem algumas questões que talvez muitos por conta do próprio sistema, sistema religioso em si, sistematizar a palavra de Deus, traz uma confusão, e aqui nós vamos, pela Escritura, trazer aquilo que é o pensamento do apóstolo e aquilo que se aplica a nós nos dias de hoje. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, quem sabe você possa se utilizar de caneta e papel para anotar as passagens que vai ser lida nessa noite e até mesmo seu aplicativo. E aqui vamos à leitura. Quero convidar você desde já a fazer aquele último contraponto ali que serve de introdução do capítulo 3, dos versos 11 ao 13 de 1 Tessalonicenses. E aí, à medida que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo essa carta. Entendemos que todo o capítulo que se encerra, ele serve de introdução para o novo capítulo. E aqui a gente vê a oração de Paulo, onde ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco.
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus e com todos os seus santos. Capítulo 4, verso 1, Paulo vai exortar a santidade, a prática da santidade. E ele diz aqui: finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Bem, nós temos a tônica aqui desses primeiros versos, e creio eu que em toda a Escritura Deus vai trabalhar esse conceito naqueles que são chamados para exercer a sua vontade, fazer a sua vontade. A santificação, separação do mundo, a santificação. Como podemos sermos santificados? O primeiro passo, quando nós entendemos o chamado de Deus para sermos justificados diante de Deus e diante de Cristo, é necessário que aquele que é convidado, e todos são convidados a adentrar nesse reino, é necessário nascer de novo. E a palavra diz lá em João capítulo 3, verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como podemos nascer de novo sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer da segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, primeiro, para adentrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, é necessário nascer das águas. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. E o propósito de Deus em fazer tudo isso é trazer a santificação para o homem. A palavra diz em João 17:17, santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é um dos passos de sermos santificados. Em Romanos capítulo 12, e o verso 2, a palavra diz, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. E Paulo estava trazendo ali essa exortação aos Tessalonicenses. Em 1 João, capítulo 2, os versos 3 ao 6, a palavra diz, ora, sabemos que o que temos conhecido, por isto
se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. Amém? Amém. Então, aqui nós temos alguns passos para a santificação. Deixar os prazeres do mundo, ser santificado pela palavra, mas principalmente a palavra nos faz um convite através do Senhor Jesus que para vermos o reino é necessário nascer da água. Para entrar no reino é necessário nascer da água e do Espírito. Para termos uma vida de santificação é necessário ter uma vida de consagração e de estudo da palavra. Porque esse também é o meio pelo qual nós também somos santificados. Os versículos seguintes, Paulo vai tratar aqui da exortação aqui à prática do amor fraternal. E ele vai dizer, olha, a partir do verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, e que deveis amar uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir de cada vez mais, e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que portai-vos com dignidade para com os de fora, e nada tenhais a precisar. Então, Paulo, nesse sentido, ele começa elogiando, né? Dizendo que, na verdade, os tessalonicenses, eles já estavam nessa prática, contudo, ele continua na sua exortação, dizendo que eles deveriam continuar e não parar. Se nós perguntarmos hoje, dentro dessa aplicação de Paulo, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo para que nós pratiquemos com ele aquilo que é o amor fraternal? Queridos, no tempo em que nós vivemos, as coisas se tornarão cada vez mais difíceis. Contudo, a palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo. E veja que se nós amarmos aquilo que aconteceu com Estevão, os próximos de Estevão, eles se tornaram seus inimigos e eles apedrejaram Estevão. E Estevão, assim como símbolo de Cristo, não atribuiu a eles aqueles pecados. Assim também devemos fazer com o nosso próximo, mesmo que eles nos rejeitem. Mesmo que eles venham de todas as maneiras nos apedrejar. E só podemos fazer isso se tivermos um novo nascimento. Paulo exorta àqueles que já estão nessa crescente a continuar praticando e a viver de modo que deve trabalhar. Ou seja, agora esse trabalho é com as próprias ferramentas, para que essa obra não pare. E cada um é chamado a desenvolver esse trabalho. Deus se utiliza de todas as formas, coloca habilidade em todos, para que seu reino seja glorificado. Paulo também vai tratar de algumas questões, como, por exemplo, a situação dos mortos. E ele diz, não queremos, porém, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto é,
nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bem, nós temos aqui alguns elementos porque que as pessoas perdem a esperança quanto à condição dos mortos. A gente fala um período onde o cristianismo ele recebia ali todo tipo de influência das sutilezas, né, das filosofias pagãs. E os séculos posteriores testemunharam um constante aumento dos erros nas doutrinas ensinadas por Roma. E a questão da imortalidade da alma é entre muitas doutrinas que foram introduzidas no cristianismo, essa é uma. E mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos filosóficos pagãos haviam recebido a atenção e exercido influência na igreja. E muitos que se diziam convertidos ainda se apegavam aos dogmas de suas filosofias pagãs. E não apenas continuaram os seus estudos, mas persuadia outros com o meio de estender a sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. A crença da imortalidade natural do homem e sua consciência na morte era proeminente entre eles. E essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a inovação dos santos, a adoração da Virgem Maria, e dela também emergiu a heresia do tormento eterno para os impenitentes, ou seja, aquilo que por século Roma entendeu que seria o purgatório. Então foi preparado o caminho para a introdução de outras invenções do paganismo, o qual Roma ali introduziu o purgatório, que foi empregada para atemorizar as multidões crédulas e supersticiosas. E através dessas heresias, afirmava ela a existência de um lugar de tormento, no qual as almas não mereciam condenação eterna, mas deveria sofrer a punição por seus pecados e depois de liberto das suas impurezas, assim seria admitido no céu. Ainda outros embustres foi necessário para possibilitar que Roma aproveitasse dos temores e vícios dos seus adeptos. A doutrina das indulgências, plena remissão de pecados passados, presente e futuro, e libertação de todas as dores e penalidades incidentes, eram prometidas a todos aqueles que se alistassem nas guerras pontificiais para a expansão do seu domínio temporal. Punir os seus inimigos ou exterminar aqueles que ousavam a negar a sua supremacia espiritual. Então, o povo também era ensinado que, por meio de pagamento em dinheiro, a igreja, eles podiam libertar-se do pecado e também livrar-se as almas dos seus inimigos, dos seus amigos, falecidos, e que se achavam confinados nos tormentos das chamas. E por esse meio, Roma abarrotou seus cofres, né? E ali tornou-se o luxo que hoje é a representação do Vaticano. Enquanto isso, aquele que é a própria ressurreição veio a esse mundo e não tinha onde reclinar a cabeça. Então, essa é uma das doutrinas que Roma trouxe para dentro do cristianismo e
essa doutrina ela se perpetua, podemos dizer assim, nos nossos dias, por aqueles que realmente não têm esperança na ressurreição e na salvação do Senhor Jesus. Então, hoje se estabelece a questão ainda de venda de indulgências, no sentido de que as pessoas encomendam missas, celebram as missas para finados, para mortos, de corpo presente, e tudo isso é só uma maneira de arrecadar dinheiros, né? E, assim, dilubriar o conhecimento das Escrituras. Então, em face disso, Roma estabeleceu não somente essa doutrina, mas como outras doutrinas dos quais ela tem se aproveitado e se beneficiado até os dias de hoje. Bem, quais as condições dos mortos? Em Eclesiastes capítulo 4 e o versos 2, a palavra diz: pelo que tenho, mais felizes é os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. 9, verso 5, a palavra diz, Eclesiastes 9, verso 5, a palavra diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, aqui fica claro de que todos aqueles que morreram, eles vão para o pó da terra. E não com essa ilusão da qual hoje se aplica, e desde os primórdios se aplica, de que as pessoas morrem e vai para o céu. Basta celebrar ali uma missa, pagar por isso, e as pessoas vão para o céu. Isso é uma inverdade. E as escrituras comprovam de que os mortos, eles estão no pó da terra. E que tão somente aguardam o quê? O retorno de Cristo para ressuscitar. E isso nós vamos ver no decorrer desse estudo. Em Apocalipse capítulo 14, a Bíblia diz, Apocalipse 14, versos 13, a palavra diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 20, versos 6 em diante, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Nesse primeiro estágio, Paulo está tratando da questão dos mortos em Cristo. Nós estamos vendo, além disso, pelo fato de que os mortos estão no pó da terra, e não como afirma o paganismo e a igreja romana, de que as pessoas morrem e ao celebrar ali uma missa, elas vão para o céu. Ainda, tratando da questão daqueles que morreram, a outra classe são aqueles que estarão na segunda morte, aonde ainda em Apocalipse 20, verso 12 ao 15 está escrito: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos, que nele estava, a morte e o além. Entregaram os mortos para neles, os que nele havia. Foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, essa é a condição dos mortos. E a palavra vai nos dizer
Para aqueles que não tinham esperança, e aqueles que ainda não têm esperança nos dias de hoje, quanto à condição daqueles que dormem no Senhor, há esperança para a ressurreição, quando Cristo voltar. Mas para aqueles que não têm esperança, se apega a todo erro e a todo engano trazido pelo paganismo. Paulo também, em 1 Coríntios 15, ele vai nos dizer quais as condições. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, a palavra diz: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja Deus, Cristo ressuscitou, e assim nos dá o direito de ressuscitar com Ele no seu breve retorno que está nos nossos dias. Quando Cristo vier e reunir os seus fiéis, soará a última trombeta, e toda a terra ouvirá, desde os cumes mais altos das montanhas, aos mais baixos recantos de minas e mais profundas. Os justos, mortos, ouvirão o som da última trombeta, e sairão de sua sepultura para serem revestidos de imortalidade e se encontrarem com o Senhor. E essa esperança também se aplica a todos nós, queridos, que ficarmos vivos por ocasião da volta do Senhor. Seremos também transformados, revestidos em um corpo de glória. E assim, conforme a promessa, estaremos para sempre com o Senhor. E devemos consolar uns aos outros. Em um mundo que não existe consolação e nem esperança para a vida eterna, precisamos consolar uns aos outros. Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus. E nós também podemos ressuscitar no último dia. Contudo, a palavra de Deus diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. A vossa santificação. Para entrar no reino, para ver o reino, é necessário nascer da água. Para entrar no reino, é necessário nascer da água e do Espírito. E nós ouvimos diariamente, todas as noites aqui, a voz de Deus ecoar nos nossos ouvidos. Continue o justo na prática da justiça. Continue o santo a se santificar. E aqui nós temos a introdução para o capítulo 5, que veremos amanhã, pela graça de Deus. Essa foi a mensagem que nós trouxemos da parte do Senhor para os nossos queridos irmãos. Gostaria de finalizar e pedir aqui para que o nosso irmão Gevaldo, se possível, nos dirigisse nessa oração final, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amado Deus, amado Pai, Rei dos reis, Senhores dos senhores, aquele que comanda todos nós. Te damos graça, Pai, por esse dia, pela Tua palavra, Pai, que foi aberta. Te agradecemos, Pai, por esse momento, estar aqui, Pai, em comunhão, para aprender a Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia, pela Tua proteção, por o que Tu nos livrou de todas as armadilhas do mal, e o Senhor tem nos livrado.
Obrigado por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado para comer, beber, vestir. Não sabemos nem como te agradecer, Pai, por todo esse zelo que o Senhor tem por as nossas vidas, por todos nós, Pai. Gratidão, Pai, mesmo. Só temos que te dizer gratidão, Pai. Te pedimos, Pai, nos dá sabedoria para cada vez mais sermos a gente ser fiel, Pai, a Tu. Para cada vez mais, Pai, a gente ter sabedoria para levar a Tua palavra, para viver a Tua palavra, até na nossa casa, no nosso negócio, por onde a gente passar, Pai, a gente viver a Tua palavra. Te pedimos, Pai, nessa noite, pela vida de cada um que está aqui, eu te peço em nome de Jesus, que Tu conceda uma noite em paz, de graça, bom descanso, bons sonos, que Tu tenha controle total, Pai, das nossas vidas, do nosso sono, de tudo, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por cada uma família, Pai, aquelas que pediram oração, que está enfermo, que aqueles que não se expressou, que está numa situação que não sabe para onde ir, Pai. Mas Tu é um Deus que está sempre com os braços abertos, nos esperando, cada um se pronunciar, Pai. E te pediu a Tua graça e a Tua misericórdia, porque só Tu salva, só Tu cura, só Tu liberta, Pai. A medicina está aí, Pai, mas tem coisas que só Tu vai curar. Tem coisa, Pai, que só Tu vai fazer. Eu te peço, Pai, por a vida de cada um desses que estão oprimidos, Pai. Como está lá em Mateus 11, 28 e 29, Pai. Teu fardo é leve. Te peço, Pai, em nome de Jesus, por as criancinhas, Pai, do nosso Brasil, do mundo, Pai. Aqueles que estão ali inocentes, Pai, estão aí levando para o abate. Eu te peço, tem misericórdia, Pai. Não deixa, não. Não deixa de jeito nenhum, Pai. Essas crianças ser abatidas, ser sacrificada como está sendo, Pai. Te peço, tem misericórdia em nome de Jesus. Não deixa essas crianças ser sangradas, essa carne, esse sangue, Pai, ser por esses carniceiros, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, a tua graça nessa noite, a todos meus irmãos, que seja o Senhor com todos, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Deus seja louvado. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória ao nosso Pai eterno. Amém. Bom descanso a todos. Até o nosso próximo encontro. Amanhã, em nome de Jesus. Boa noite a todos.